Vamos ler todos juntos esses dois versículos. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Leiamos, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos para Mateus capítulo 21. Mateus 21. Vamos ler do versículo 28 até o final do versículo 32. Mateus 21, do versículo 28 ao versículo 32. Vamos ler todos juntos também. Diz assim a palavra de Deus. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, revelada a nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa Bíblia. Muito obrigado, Senhor, porque nós a temos no nosso idioma, nós temos acesso a ela, nós temos liberdade de proclamá-la, mas isso não é o suficiente, Pai. Nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo, porque essa verdade, essa palavra é espiritual e ela só pode ser discernida espiritualmente. Abre, Pai, os nossos entendimentos, abre os nossos olhos e nos dá, Pai, a porção que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Também abençoa as outras salas, que o Senhor também dê a cada um uma porção reservada. E fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus amados, muito obrigado. Por que 2 trechos, por que 2 textos da palavra de Deus? Por causa de suas palavras-chave aqui. No capítulo 3 de Mateus, a palavra-chave aqui é arrependei-vos. É a mensagem de João Batista. Versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 21, a palavra-chave é arrependido. É a história de um pai que manda seus 2 filhos trabalharem na vinha. O primeiro disse: eu vou, e não foi. O segundo disse: não quero, mas arrependido ele foi. Então a palavra aqui, arrependido, no versículo 30, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Mateus capítulo 3, meus amados,
Essa palavra, arrependei-vos, vem da palavra arrependimento, que neste caso específico aqui, significa mudança de entendimento. A palavra mesmo significa mudança de mente, mas mente no sentido de entendimento, mudança de entendimento. Aqui é a ideia de um homem que tem um entendimento sobre determinada coisa, mas que por algum motivo ele mudou esse entendimento, já não percebe a coisa daquela forma, mas de uma outra maneira. Mudou o entendimento. E ele diz: arrependei-vos, mude de entendimento, mude de visão, mude de pensamento, mude de opinião, mude de entendimento. E é muito importante essa mudança, porque me desculpe usar essa expressão, mas está em jogo aqui várias coisas. Aqui o próprio versículo, as próprias palavras de João Batista diz o que está envolvido aqui. Por que é necessário esse arrependimento? Está envolvido aqui o reino dos céus. Se você não se arrepender desta forma aqui, não mudar o seu entendimento, você não entra no reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está chegando e você vai precisar arrepender-se. Esse aqui quem falou foi João Batista, mas o próprio Jesus fala isso, né? Mateus capítulo 4. Aí mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, essa não era uma pregação de João Batista apenas, era a pregação de Jesus também. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mude de entendimento, porque está próximo o reino dos céus. Você está pensando de uma determinada forma, mas você está pensando errado, e você precisa pensar da forma certa, para que você entre no reino dos céus. Também Marcos, meus amados, é a escola bíblica, eu sempre faço questão de ressaltar, escola bíblica, então nós vamos usar a Bíblia, né? Vamos ler referências bíblicas. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, agora ele já está falando do reino de Deus. Eu não vou entrar nessa questão, existem pessoas que fazem diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, não é o nosso objetivo aqui, mas o Senhor está dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creia no Evangelho. Arrependei-vos, mude de opinião, mude de pensamento, mude de entendimento. Está em jogo aqui o reino dos céus, está em jogo aqui o reino de Deus. Mude. Está envolvido também, meu amado, nesse arrependimento, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Abra sua Bíblia lá em Atos. Atos, capítulo 3. Creio que é um versículo bem conhecido.
Atos capítulo 3, versículo 19. Novamente a ordem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Aqui está envolvido o cancelamento dos pecados, o perdão dos pecados. E ele diz: arrependei-vos. Essa é a pregação de Pedro. Depois de ter falado do nosso Senhor Jesus, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Mude de ideia, mude de opinião, mude de pensamento, mude de entendimento e converta-se, mude de direção. Ele está dizendo aqui: mas arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Significa dizer, se não houver arrependimento, não tem cancelamento de pecado. Não tem. E você não entra no reino de Deus. E você não entra no reino dos céus. Isso nos leva a concluir que no reino dos céus, no reino de Deus, só existe pessoas arrependidas que um dia mudaram de entendimento. Não existe ninguém que não tenha se arrependido que faça parte do reino de Deus. Não tem. Todos, um dia pensavam de uma forma e tiveram que pensar de outra. Também, meus amados, está envolvido nesse arrependimento o próprio recebimento do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 38. Também Pedro falando, né? Respondeu-lhes Pedro, Atos 2:38, Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, e recebereis a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, só tem o Espírito Santo um arrependido, alguém que pensava de uma maneira e agora está pensando de outra. Tem que ter mudança de entendimento para que você entre no reino de Deus, para que você entre no reino dos céus, para que você tenha os seus pecados cancelados e para que você receba o Espírito Santo. É uma condição indispensável. Mas, então fica a pergunta, né? Mudar de entendimento sobre o quê? Eu estou pensando de uma forma sobre determinada coisa, e que coisa é essa que eu tenho que mudar meu entendimento? A primeira coisa, meu amado, é mudar seu entendimento sobre Deus. Sobre Deus. Tem que mudar. Todos nós, quando começamos a pensar, começa a idade da razão, nós temos uma ideia de Deus, e não é a ideia correta sobre Deus. Não é. Nunca será. Nunca alguém que passa a ter entendimento e que concebe Deus, que entende Deus, ele está entendendo da forma correta. Não está. É necessária uma mudança de entendimento sobre Deus. Sobre Deus. É assustador a ideia que as pessoas têm de Deus. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. E é o que as pessoas mais fazem. Elas têm uma certa ideia sobre Deus e descansam naquilo ali e não investigam e não param para pensar: será que aquilo que eu estou pensando sobre Deus é real? Será que é assim mesmo? Né? Hoje nós vivemos na tal da fake news, né? Fake news, né? Agora tem que, tudo que a gente lê agora, já vem aquela ideia, né? Tudo que eu leio agora de reportagem, especialmente em internet, aí já me vem aquela coisa: será que isso é verdade? Né?
Já tem aquela coisa, né? De, será que é verdade? Aí tem que tentar buscar as fontes, não é isso que a gente tem que fazer? Né? O próprio presidente eleito diz, olha, não aceito, quem vai, o presidente eleito, né, disse, olha, meu ministério aqui, o único autorizado para falar aqui sou eu, né? Porque começam a fazer especulação de nomes, ele disse, não, tem que deixar eu me pronunciar, né? E nós estamos tendo cuidado agora, não é? Será que é verdade mesmo, né? Isso que estão falando, né? Se agora as pessoas estão tomando consciência de coisas do dia a dia, como nós não teríamos o mesmo procedimento para com as coisas de Deus? Será que nós paramos para pensar, será que o Deus que eu estou imaginando na minha mente corresponde ao Deus real? Será que é mesmo? Será que eu estou certo? Por exemplo, existem pessoas que acham que podem estar diante de Deus, que acham que podem entrar no reino dos céus, que acham que podem obter o perdão dos seus pecados através de boas obras. Isso é comum. É fácil você ouvir as pessoas falando disso, né? Estive na evangelização no cemitério, lá no Parque Tarumã, né? Conversando com duas senhoras, né? E uma delas falou, né? Falei a respeito da salvação, e ela disse, podemos chegar lá, né? Se fizermos boas obras. O preocupante é que são pessoas, meus amados, sinceras. Dava para ver sua devoção ali. Só o fato de estar lá, né, já vê que é uma pessoa devota. Mas com uma ideia errada. A palavra de Deus é bem clara em dizer, porque pela graça, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tem coisa mais clara do que essa, meu amado? E pessoas sinceras têm esse entendimento. É assustador. E descansam nisso. E se fiam nisso. Outras dizem assim, não, olha, o que vale é o coração, o que vale é a intenção, né? Não interessa a forma que você busca Deus, o que vale é a intenção. Tem esse entendimento? Não. Sim, a intenção, Deus olha a intenção do coração. Mas não é só a intenção, não. Tem que buscá-lo como Ele quer. O primeiro homem que a gente vê na Bíblia buscando a Deus, ele estava bem intencionado. Caim. Só o fato dele ir buscar a Deus, não era um homem que estava se afastando de Deus, não. A gente tem Caim, né? Vem logo aquela imagem terrível, né? Um assassino. Mas não começou assim não, meu amado. Não começou assim não. Ele começou buscando a Deus. Com sinceridade de coração. Mas estava buscando da forma errada. Né? Abra, se você tem dúvida, abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher,
Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu no fim de uns tempos que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não era um homem que estava se afastando do Senhor, não. Ele estava se aproximando do Senhor e não estava de mãos vazias, não. Ele estava com uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Não, meu amado, o que vale não é a intenção, não. O Senhor diz a forma correta de se chegar à presença dEle. Mas não pense assim que Caim foi rejeitado, não. O Senhor disse para ele algo importante, né? Versículo 5: ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer como eu quero, não é certo que serás aceito? Eu não te rejeitei para sempre. Eu rejeitei a tua forma de se aproximar de mim. Mas existe a forma correta e você pode fazê-la. Mudança de entendimento, né? Mas ele não aceitou, não. Aí sim, mentiu, matou seu irmão e toda essa desgraça. Outros, meu amado, dizem assim: não, olha isso, inclusive eu escutei isso ontem. Eu não vou para a igreja, mas eu sou melhor do que muitos crentes. Já ouviu essa? Sou melhor do que muitos crentes. Acha que Deus vai aceitá-lo por causa disso. Eu conheço um homem que ele diz assim: igreja, eu respeito a igreja, mas igreja é para os fracos, que precisam, né? Está escutando pregações, eu não preciso. E eu pergunto: você crê em Deus? Ele disse: sim. Errado. Você já ouviu, né? Não, sou melhor que muitos crentes. Ai daqueles, né, crentes que estão dando motivo para esse homem falar dele, mas ele não se livra da sua culpa, não. O Senhor salvou pessoas para estarem congregadas, sim. Foi assim que a igreja primitiva começou. E perseveravam unânimes. Em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aqui está, na ceia do Senhor, no partir do pão e nas orações. Juntos. Foi assim que a igreja começou. E esse é o padrão da igreja. E não existe essa coisa: eu sou crente em casa. Não. Isso aqui não é uma reunião social. Isso aqui é uma ordenação sob a bênção do Senhor. A igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10. Vinte e cinco. O que diz a palavra de Deus aqui? Não deixemos de congregar-nos. Isso é uma ordem do Senhor.
não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, e o dia está se aproximando, não é? E agora é que tem que congregar mesmo. Então, meu amado, pensamentos que as pessoas colocam sobre Deus descansam nessas coisas. E é contra a palavra de Deus. Tem que mudar o entendimento. Arrependei-vos, você está pensando errado. Você está acreditando numa fake news, né? De consequências eternas. Esse é o problema. Meu amado, de entender Deus depende a vida eterna. João capítulo 17, oração do nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Palavras do nosso Senhor Jesus, orando ao Pai, disse assim: e a vida eterna é esta. Veja no que consiste a vida eterna, meu amado, 2 pontos. Ele vai te dizer. O que está na base da vida eterna, é fundamental, é a própria essência da vida eterna. O que é a essência da vida eterna? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, que te conheçam, Senhor. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É necessário ter o conhecimento de Deus e o conhecimento de Jesus. É preciso conhecer quem é Deus e quem é Jesus. E eu vou lhe dizer, naturalmente, você tem um conhecimento de Deus e um conhecimento de Jesus que não é o correto. Nenhum homem natural tem o conhecimento correto de Deus, nenhum. E precisa de arrependimento, mudança de entendimento, mudança de mente. Primeira coisa, a mudança de entendimento sobre Deus. Segundo, mudança de entendimento sobre você mesmo, sobre eu mesmo. Da mesma forma, todos têm uma ideia errada de si mesmo. Todos. Todos nós nos julgamos bons. Temos ideia errada de nós mesmos. E é até uma consequência, quando você tem a ideia correta de Deus, você vai ter a ideia correta de você mesmo. Você vai entender quem você é de fato. Você sabe, não é? Isaías capítulo 6. Vamos para Isaías, a experiência do profeta. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1, livro do profeta Isaías. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Veja essa visão magnífica de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. 6 asas. 2 para a função natural das asas, né, que era voar. E 4 para a reverência, cobrindo o rosto e cobrindo os pés na presença do Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, agora a visão, primeiro a visão de Deus, agora a visão de si mesmo. O que ele disse? Ai de mim. Ele não disse, eu sou um privilegiado, né? Tive a visão de Deus, né? Por que Deus me escolheu, né? Deve ser que ele viu alguma coisa muito boa em mim, né? Tantos, eu o único aqui, né? Não foi assim, não. Ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu quero ressaltar uma coisa aqui. Não pense aqui que quando ele fala de lábios impuros, é que Isaías era um homem vulgar. Jamais pense, Isaías nunca foi um homem vulgar. Eu estava lendo um livro sobre crítica literária. Não era nada de evangélico, não. Crítica. Isaías está entre os melhores escritos do mundo. Foi conselheiro de imperadores, um nobre. Mas quando ele se colocou na presença de Deus, ele disse, eu estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros. Mesmo um nobre, homem de lábios impuros. É assim, a visão de si mesmo tem que mudar. Jó, capítulo 42. Você sabe da história de Jó, né? Jó, capítulo 42. Jó foi um homem que perdeu tudo. Tudo, literalmente. Perdeu suas riquezas, perdeu seus 10 filhos em um dia só. Um dia. Eu não consigo imaginar o que é isso. Não faço a ideia do que é isso. Perdeu seus 10 filhos, tudo que tinha. O homem mais rico do Oriente. Perdeu tudo. Perdeu seus filhos todos, 10. 10 de uma vez. Perdeu sua saúde. Saúde ficou deplorável. Um homem que foi acometido de tumores, da planta do pé ao alto da cabeça. E chegaram ainda 3 dos seus amigos, e começaram a acusá-lo. E começaram a perguntar, veja, meus amados, é um homem nessa situação, e começam 3 a acusá-lo. Você cometeu algum pecado grave, e ele acaba entrando nessa discussão, e ele disse, não, minha consciência não me pesa, né? Eu procurei ser correto com os meus empregados, eu procurei ser fiel à minha esposa, eu ajudei o órfão, eu ajudei a viúva, e tudo isso era verdade. Mas no final Jó se encontra com Deus. Era verdade. Era verdade porque é um depoimento do próprio Deus. Homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não é verdade? Quem deu esse depoimento dele? Deus. Capítulo 1, está lá. Sim, tudo isso. Mas um dia Jó se encontrou com Deus. E o capítulo 42, versículos 5 e 6 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Por isso, o que ele diz aqui? Me abomino e me arrependo. Olha a nossa palavrinha aí, maravilhosa. Me arrependo no pó e na cinza. Não, meu amado, a nossa melhor condição, nossa melhor moralidade, Isaías diz, é trapo de imundícia na presença de Deus. A mudança de entendimento de Deus, a mudança de entendimento de si mesmo. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Isso foi uma grande pescaria, onde Pedro estava. Tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada. Versículo 5 diz assim, Jesus pede então que eles lancem a rede novamente. Respondeu-lhe Simão Pedro, versículo 5, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Depois disto, vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, o que ele diz? Retira-te de mim, porque sou pecador. Ele viu quem era Jesus, né? O poder de Jesus. E qual foi a reação dele? Eu sou pecador, Senhor, retira-te de mim. Então, meu amado, mudança de entendimento sobre quem é Deus e mudança de entendimento de quem somos nós. Mas não somente isso nos causa também uma mudança de entendimento sobre a vida, não é? Qual a consequência natural disso? Apenas uma coisa com relação à vida, né? Nós poderíamos passar aqui muito tempo falando de mudar de entendimento sobre muita coisa, mas uma mudança de entendimento sobre Deus, quem é Deus verdadeiramente, uma mudança de entendimento sobre nós, quem nós somos verdadeiramente, vai nos proporcionar uma mudança de entendimento da vida. Eu fiquei muito feliz, o Walter, orando aqui, nós cantamos os hinos da ceia, os 2 primeiros, né? E o segundo foi Santo, Santo, Santo. Aí o Walter começou a orar e ele disse assim, Senhor, não dá para entender. Não dá para entender como um Deus santo, 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 né? Se preocupou com um pecador condenado, perdido, rebelde. Não dá para entender. Aí ele disse assim, só tem uma coisa a fazer, te agradecer, viver. Não seria, meu amado, a nossa forma de encarar a vida uma forma de gratidão? Gratidão não deveria ser a palavra estampada na testa de todo crente? Desculpa, né? A expressão. Não deveria ser gratidão. O Deus santo, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. O Deus santo se preocupou com um miserável pecador que merecia a condenação eterna. O que deveria ser a nossa vida? De gratidão? Pelas mínimas coisas deveríamos ser gratos. Era para estarmos condenados. Estamos aqui. As mínimas coisas era para agradecer a Deus. Não é? Não deveria ser essa a nossa forma de encarar a vida? Com gratidão?
Vamos voltar para o nosso Jó, não é? Não era isso, não era assim que ele vivia? Tinha uma família maravilhosa, riquezas, saúde, que Deus tirou. O que ele diz? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, né? Porque o Senhor me abençoou com riquezas, glória a Deus, porque o Senhor me abençoou com uma família maravilhosa, e eu usufruí, mas agora Ele tirou, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar nu, vou morrer nu, não vou levar nada. Tudo que eu tenho aqui, tudo, a mínima coisa é lucro, não é? Pense, meu amado saiu nu. Não foi assim que todos nós, alguém saiu vestido aqui, será? Alguém trouxe alguma coisa quando nasceu? Nu. A primeira fralda que você recebeu já é bênção. Não veio com nada. Não deveria ser uma vida de gratidão pelas mínimas coisas? Isso me veio à mente muito forte, sabe? Eu não devo reclamar por nada, né? Estava fazendo aqui uma contabilidade da minha vida, eu digo, que coisa maravilhosa, né? Eu estava até falando, né? Dei glória a Deus, tem uma... né? Você pode também dar glória a Deus pelas suas bênçãos, né? Tem uma esposa maravilhosa, né? Que me atura e que é minha companheira. Eu digo assim, ela não é meu braço direito no trabalho, ela é meus dois braços no trabalho, né? Tenho meu filho aqui também que me ajuda, né? Tenho essa, olha meu amado, coisa maravilhosa, esses irmãos aqui que já me ajudaram em horas de grande necessidade minha. Liberdade de falar a palavra de Deus, a honra de falar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Não me falta nada, tenho saúde, né? Tenho o alimento, tenho a roupa. Vou reclamar de quê? E se Deus tirar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, é dele. Não é? Só o fato de viver, só o fato de respirar, já é motivo de dar glória a Deus. Saber quem Deus é, saber quem você é, te leva, né? Mudar de entendimento sobre quem é Deus e mudar de entendimento sobre quem somos nós, nos leva a mudar de entendimento sobre a própria vida. Mudança de entendimento. Vamos agora para Mateus capítulo 21. Primeiro, mudança de entendimento. Agora vamos para Mateus capítulo 21. Você sabe que é a história dos filhos, né? Dos dois filhos, o homem, a parábola dos dois filhos. Um homem pediu para que o seu primeiro filho, falou ao primeiro filho, o primeiro com quem ele falou, pediu para que trabalhasse na vinha. Ele disse, eu vou, e não foi. Ao segundo ele disse, vai, ele disse, não quero, rebelde, né? Não quero. Mas, o que a Bíblia diz? Versículo 30, né? Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Esta palavra arrependido também vem de arrependimento, mas ela tem uma outra ênfase. Por favor, são faces da mesma coisa. Aqui tem uma outra ênfase, aqui, neste caso aqui. Aqui já é mudança de sentimento. O primeiro é mudança de entendimento. O segundo é mudança de sentimento.
Aqui a ideia é que ele sentiu pesar. Houve sim a mudança de pensamento, mas houve acompanhado disso uma mudança de sentimento. O original mesmo é mudança de preocupação, é a ideia, né? Mudou a preocupação, estava preocupado com uma coisa, depois mudou. Talvez pensou, né? Desobedeci meu pai, fui grosseiro com meu pai. Alguma coisa ele pensou. E houve uma mudança de sentimento. E é isso que vem acompanhado, né? Arrependimento não é só mudança de entendimento, mas também uma mudança de sentimento, uma mudança de coração, né? Você vê pela atitude do filho, deste filho aqui. E você vê muitos exemplos nas Escrituras, né? O apóstolo Paulo foi um exemplo maravilhoso disso, dessa mudança de sentimento. Mudança de entendimento, sim, mas mudança de sentimento, mudança de coração, né? Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Atos 26. Olha só o que diz aqui no versículo 9. Antes da sua conversão, Paulo fala do relato antes da sua conversão. Um religioso, viu? Religioso. Muito religioso. Na verdade, a mim me parecia... Por que parecia, hein? Estava com o entendimento errado, não é? Parecia, eu pensava. A gente não fala assim, eu pensava que era... Pensava, né? Eu pensava, ou a mim me parecia, eu tinha essa ideia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Olha aí, né? Olha o entendimento aí. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Olha aqui o sentimento deste homem. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles. Mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja este sentimento, enfurecido. Se enfurecido já é forte, né? Aqui está dizendo demasiadamente enfurecido. Esse é o sentimento. Porque tinha um entendimento errado. Era um cego. Achava que devia fazer certas coisas. Mas aí você vai para 2 Coríntios. Escute, tudo isso ele dizia que deveria praticar contra Jesus, o Nazareno. Contra Jesus. Agora vai para 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha a mudança. O mesmo Cristo. O que ele diz?
pois o amor de Cristo nos constrange. Olhe, mudou, não é? Agora ele é constrangido pelo amor de Cristo. Ele é impulsionado pelo amor de Cristo. Antes era um furioso. Mudou. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Julgando, agora é entendimento. Agora ele está julgando a coisa de forma correta. Está entendendo de forma correta. Um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha aí, né? Antes era um perseguidor de Cristo, agora eu dou a minha vida por Cristo, porque Ele deu a sua vida por mim. Mudança de sentimento, mudança de, primeiro, entendimento, mudança de sentimento, Você deve estar lembrado daquela mulher, né, que chegou aos pés do Senhor com o vaso de alabastro, né, ela quebra, derrama nos pés do Senhor e chora e enxuga os pés do Senhor com seus próprios cabelos e beija os pés do Senhor. Mas não se esqueça, tinha sido uma pecadora, não é? E reconheceu que seus pecados, entendeu que seus pecados foram perdoados, não é? Nessa ocasião, essa mulher estava na casa de um fariseu que se achava muito justo, não é? Qual era o sentimento dele para com o Senhor? Desprezo, né? Nem deu água para ele lavar os pés, que era costume. Nem isso ele fez. Ela não, né? Mudança de sentimento mesmo. Mudança de disposição do coração. Atos, abra sua Bíblia em Atos 19, também tem um relato maravilhoso aqui. Atos 19. De 13 em diante, a conversão dos efésios. Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, temor, veja, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Mudança, meu amado, de sentimento, não é? E por fim, além da mudança do entendimento, mudança de sentimento, há também nesse arrependimento a mudança de procedimento, a mudança de ação, a mudança de modo de viver. O que aquele segundo filho fez? Arrependido, ficou lá no seu sentimento, eu ofendi meu pai, não sei o que ele pensou, né? Mas ofendi meu pai, né? O pessoal está precisando lá de ajuda, ele ficou nisso, foi isso? Não. Ele se arrependeu e foi trabalhar.
mudança de procedimento, mudança de prática. É isso que fala Apocalipse capítulo 2. Falando à igreja de Éfeso também. Versículo Apocalipse 2:4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aquele primeiro amor que a gente viu lá em Atos, né? Abandonou. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. O que mais? Arrepende-te. E o que mais? E volta à prática das primeiras obras. Volta. Prática, meus amados. Prática. Mudança de entendimento, mudança de sentimento, mudança de procedimento. Meus amados, nós vimos essas coisas aqui separadamente, mas essas coisas não são separadas. O verdadeiro arrependimento tem essas três coisas: mudança de entendimento, mudança de sentimento e a mudança de procedimento. É tudo uma coisa só, né? Está tudo junto, né? E a gente pode ver isso lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos voltar para Atos, né? Capítulo 2. E você vai ver tudo aqui, está tudo aqui. Ouvindo eles estas coisas, ouvindo a pregação de Pedro, a pregação do Evangelho, ouvindo eles essas coisas, o que aconteceu? Compungiu-se-lhes o coração, o pesar do coração, o sentimento. Foram os mesmos que crucificaram Jesus. Os mesmos. Você vai ver já já. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mude, né, de opinião, mude de pensamento. Aqueles a quem vocês blasfemavam, contra quem vocês blasfemavam, aquele contra quem vocês pediram a morte, agora vocês vão ser batizados em nome dele, dizendo que vocês pertencem a ele, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí mudou a prática, não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mudança de entendimento, mudança de sentimento, mudança de prática, mudança de procedimento. Esses foram os que haviam matado o nosso Senhor. Como é que está, né? Todos aqui passaram por esse arrependimento? Todos? A mudança de entendimento, a mudança do coração, do sentimento e a mudança do procedimento? E você, né, que não tem Jesus como seu Salvador? O que você pensa de Deus? Não é como você quer, não é como você pensa. É como Deus quer, é como Deus é verdadeiramente. Arrependei-vos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado, Senhor, porque muitos aqui são arrependidos já, passaram pelo processo de arrependimento e continuam ainda, Pai, tendo a mudança de mente, a mudança do coração e a mudança das atitudes, Pai. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa no que ainda vamos fazer e continua falando conosco através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.